parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a confiança do pastor, do conselho. Nós estávamos conversando sobre a possibilidade de uma parceria da igreja com a Junta de Missões. E aí ele me falou que seria a posse do Wesley. Me convidou a pregar. Aí eu aceitei e disse para minha esposa, eu vou também. Quando Niniete soube, também eu vou. A gente vai a Campos do Jordão, porque o Wesley está trabalhando, aí volta para São José dos Campos. Aí, irmão, vocês imaginam, nós lá do Piauí, saindo de quase 40 graus, pegando 10 graus ali em Campos do Jordão, né? E eu agradeço muito, né, por esta igreja ter a visão de missão, tem realizado o trabalho. E nesta noite, eu gostaria de falar a toda, porque eu teria que ficar mais aqui, eu acho. Eu gostaria de falar a esta igreja e todos aqueles que nos acompanham pelo canal da web. Que Deus fale nesta noite, primeiramente ao meu coração e depois ao coração de todos vocês. Esta palavra que trago hoje à noite é para a igreja e principalmente para aqueles que nesta noite serão empossados como presbítero e diácono. A palavra do Senhor, 1 Coríntios 4, versos 1 a 2, diz: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amada igreja, amados irmãos que nos assistem, que nos ouvem, quando cada cristão identifica o seu dom espiritual e também valoriza os demais dons dos demais irmãos, todos se tornam canais de bênção na igreja. Mas é importante diferenciar o que é um dom espiritual, o que é um talento natural, o fruto do Espírito Santo e um cargo na igreja. Nós sabemos que o dom espiritual é a capacitação que o Espírito Santo dá a cada membro do corpo de Cristo para uso exclusivo no contexto da igreja e para benefício da igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 a 10, diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dom de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-la. Então, todos nós temos dom, e foi dado pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus. E o que é talento? É uma aptidão natural que todos possuem desde o nascimento físico, quer seja crente ou não. Juninho toca violão,
Alguém no mundo aí também toca violão. Os irmãos tocam bateria, no mundo também toca bateria. Então, esse é o talento, é a aptidão natural, né? Uns jogam futebol bem, outros não. Mas, e o fruto do Espírito? Lá em Gálatas 5, versos 22, diz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o fruto do Espírito refere-se à transformação que o Espírito Santo faz no caráter do cristão. Aqueles que não tinham paz, mesmo diante da dificuldade, quando se converte dos seus maus caminhos, quando Deus o chama, ele passa a ter paz. Aquele que não tinha bondade, passa a ter bondade. Então, o fruto do Espírito é a transformação que o Espírito Santo faz no caráter do cristão. O dom espiritual define aquilo que o crente faz, o serviço. E o fruto do Espírito ajuda a definir aquilo que o crente é, o seu caráter. E cargos são posições que os cristãos ocupam na igreja por um determinado tempo, quer seja por nomeação ou por eleição. Então, eu sou presbítero, outros irmãos aqui são presbíteros, diáconos, e hoje nós vamos aqui participar dessa solenidade de diáconos e presbíteros no exercício do cargo que ocupa na igreja. Também tem pessoas que cuidam do som, também tem pessoas que cuidam da igreja em si. Então, essa é a diferenciação. Dom espiritual é aquilo que define que o crente faz. O fruto do Espírito é a transformação no caráter. E o cargo é aquilo que a gente ocupa por um determinado período. A conclusão bíblica é que o possuidor de um dom espiritual se torna, veja bem a palavra, um mordomo de Deus, de um dispenseiro da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então, o que é ser mordomo? O texto que nós lemos no início diz exatamente isso, que é aquele que serve. O mordomo é apenas um servo. Ele vive debaixo das ordens do seu superior, do seu mestre. Ele é o depositário dos bens do seu administrador. Ele é o depositário, é ele que cuida dos bens do seu senhor. Então, quando o Reverendo Knight foi chamado para esta igreja, foi eleito, Deus o colocou aqui, para que ele seja administrador de vocês, para que ele seja um administrador dos fiéis. E também o mordomo é o representante do seu amo. Então, todos nós somos representantes de Deus aqui na terra. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para que fôssemos representantes, testemunhas fiéis do Senhor, dele aqui na terra. Agora, interessante, e nós vamos ver depois, que todo mordomo constantemente tem que prestar conta. O apóstolo Paulo, quando descreve a tarefa apostólica, ele descreve como um trabalho de um dispenseiro. Ele diz em Lucas
verso Lucas capítulo 12, diz assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? E aí Paulo vai dizer, como eu li, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Deus nos chama, como o povo de Deus, ou a igreja de Deus, Ele nos edifica para que sejamos mordomos dele. E o que é que se requer do mordomo? Exatamente que ele seja encontrado fiel. E a responsabilidade que o mordomo deve ter do cuidado com pessoas. O texto que eu li, ele diz: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? O que se requer também do mordomo é que ele tenha cuidado com seus bens materiais. Hoje, por ocasião da escola dominical, na classe dos casais, nós tivemos oportunidade de falar, de ver a respeito sobre o dinheiro, o uso do dinheiro, o bom uso do dinheiro que Deus nos concede. E lá em Malaquias 3:8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E lá em Ageu fala exatamente que o povo de Deus vivia em casas bem feitas, aplanadas, e o templo do Senhor encontrava-se em ruínas. Então, quando Deus requer apenas 10% de tudo aquilo que Ele dá para a gente, do intuito é exatamente dar o sustento à igreja. Como é agradável você entrar numa igreja toda pintadinha, toda limpa, porque você foi fiel nos dízimos. Você foi fiel nas ofertas. Então, o mordomo, todos nós somos, Deus requer disso de nós. E também Ele requer o tempo de vida. Nós sabemos que, durante esse tempo, estivemos em pandemia, impedidos muitos de estarem na igreja do Senhor, mas Ele requer de nós, não somente no templo, o compromisso não somente no templo, mas no nosso dia a dia, no nosso a sós com Deus, no nosso culto em família. Então, em Efésios 5, 15 e 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Interessante que Deus, Ele não chama para o seu trabalho desocupado. Ele não chama ocioso. Por quê? Porque Ele sabe que aquele que trabalha, certamente, vai agir com sabedoria, remindo o seu tempo. Também, o que se requer do mordomo na profissão e no trabalho. Efésios 6, 5 e 7 diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. O mordomo, ele tem que ser exemplo. O mordomo tem que ser testemunha fiel. Onde quer que nós estejamos, quer seja no nosso trabalho e aqueles que ainda estudam no colégio ou na faculdade. Também ele requer, no serviço cristão,
1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Interessante que alguns, principalmente aqueles que não conhecem, acham que o trabalho que nós fazemos é remunerado por conta de algumas igrejas aí. Eu lembro, eu sou aposentado do Banco do Brasil, vou fazer 5 anos. Eu lembro quando eu disse que ia ser aposentado, o que os colegas me disseram foi: agora vai ser pastor e vai enricar. Então, quando penso essas viagens que eu faço pela Junta de Missões, acham que eu sou remunerado. Mas a gente sabe que todo o trabalho que nós devemos fazer é com amor, porque o trabalho no Senhor não é vão. Agora, uma coisa muito importante é o que se requer do mordomo na doutrina bíblica. E a gente sabe que no dia de hoje é uma tarefa muito difícil diante das diversidades que tem. Quando o mundo coloca todos nós que somos evangélicos, coloca num grupo só, quer sejam evangélicos fiéis ou aqueles que só se dizem evangélicos. Mas Paulo, escrevendo 1 Timóteo, capítulo 6, verso 13, 14, diz: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 2,10, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando a gente sabe de algum irmão nosso em Cristo Jesus, que Deus o chamou, como há pouco, estava falando para o reverendo Nath, num grupo da igreja, dois grupos da igreja, falaram que há pouco morreu o reverendo Valci, era pastor no Rio, e ele foi secretário nacional de mocidade. Então, certamente, a gente fica triste, mas a gente sabe que ele vai receber essa mensagem: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Porque é firmeza que se requer do mordomo na doutrina bíblica. E também no corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não são de vós mesmos, porque fosse comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E nós sabemos que foi um preço muito alto. Foi a morte de Jesus Cristo, seu sangue derramado lá na cruz, para nos purificar e para nos salvar. E agora eu queria falar que temos que ter convicção que vai ter o acerto de contas no dia do juízo final. Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esta é a verdade mais gratificante do Evangelho, que a nossa salvação não se fundamenta em obras. Interessante que o mundo diz assim: você quer saber se alguém é bom? Vá no velório dele, vá na cerimônia fúnebre. Todo mundo vai dizer que ele era bom.
porque acho que o fato de dizer ou de que a pessoa era boa e vai para o céu. Mas nós sabemos que não é pelas obras que nós somos salvos. Mas temos que entender que nós somos salvos para praticar as boas obras. 2,10 diz Efésios: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para praticar as boas obras. Reveja o seu evangelho se você acha que, entende que é salvo, mas você não tem praticado boas obras. E Mateus 25, de 14 a 30, parábola bastante conhecida, a parábola dos talentos. Jesus contou essa palavra, que é exatamente o contexto que ele é escatológico. E a lição principal da parábola é que Jesus Cristo fará um acerto de conta com cada um de nós. E nós conhecemos a parábola. A um foi dado 10 talentos, a outro foi dado 5 talentos e a outro 1 talento. Nós sabemos que há diferença nos talentos, porque Deus sabe que uns conseguem trabalhar mais do que o outro, mas o importante é que Ele vai chamar a cada um, quer seja o que tenha 10, quer seja o que tenha 5, ou a que tenha somente 1. Então, nós não somos iguais com relação ao talento, mas nem por isso devemos ser iguais na dedicação. Quer seja 1, como falei, quer seja 2, 5, 10, quanto talento Deus lhe der, mas que você seja fiel e trabalhe com dignidade, porque o trabalho do Senhor não é vão. E aquele que foi dado 1 talento, o que aconteceu com ele? Foi chamado servo mau e negligente. Em outro texto, servo inútil. Ou seja, Jesus usa 2 expressões muito pesadas para aquele servo que não foi fiel. Então, todos nós temos que desenvolver os nossos talentos, que certamente nós seremos recompensados, conforme o verso 23 do texto citado. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E uma advertência que esta parábola nos faz é que aquilo que nos foi dado por Deus para ser usado, e se não for usado, nos será tirado. O verso 29 diz: porque a todo que se tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, nós temos que entender que todos nós somos mordomos. Fomos chamados para servir ao nosso Deus, que nos escolheu. Somos chamados a sermos fiéis, a trabalharmos. Somos chamados a termos cuidado com o tempo, com o nosso trabalho, com a doutrina, com a mordomia do nosso corpo. Porque no dia do juízo final, nós seremos chamados a prestar conta. E o interessante é que, em Tito, capítulo 1, versos 6 a 9, quando ele fala a respeito dos presbíteros, ele diz algumas características necessárias, que eu vou citar aqui dentre as que estão lá.
irrepreensível, como dispenseiro de Deus, como mordomo de Deus. Que seja humilde, né? Tranquilo, sóbrio, justo, piedoso. Tenha o domínio de si, apegado à palavra fiel, porque assim ele vai ter poder para exertar, tanto orientar como também chamar atenção. Então, se requer do presbítero como mordomo essas características. Em Atos 6, versos de 1 a 6, quando foi instituído o diaconato, porque havia reclamação que estava sendo esquecidas as viúvas. E aí os apóstolos, com o propósito de se esmerar no ensino, escolheu os diáconos. E a característica deles era boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Todos nós somos mordomos, todos nós somos fiéis. Mas nós, como líderes, quer seja presbítero docente, pastor, presbítero regente, que no conselho faz a administração da igreja, juntamente com o pastor, e os diáconos, no cuidado da igreja, no bom andamento da igreja, somos mordomos, somos servos. Temos que entender isso, que ao sermos ordenados qualquer um desses cargos, nosso intuito maior é exatamente ser servo. Que não sejamos arrogantes, mas humildes. Então, que Deus, nesta noite, possa falar ao coração de cada um de nós, dando entendimento da necessidade que sejamos dispenseiros fiéis, conforme o texto que eu li, 1 Coríntios 4, de 1 a 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Que no dia do juízo final possamos ouvir: muito bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Que Deus nos abençoe. Amém.